Fala, trader! Wesley Santos aqui, galera. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco, galera, sobre um padrão de mercado muito interessante, que são os triângulos. Galera, um padrãozinho que acontece muito no mercado e hoje eu vou ensinar vocês como operar triângulo da melhor forma possível. Então, antes de continuar, deixa o like, se inscreve no canal, bora pro vídeo. Galera, os triângulos mais usuais que nós temos no mercado, eles são o triângulo simétrico, que é mais ou menos assim, ó. Quando o preço, por exemplo, ele vem, faz um movimento lá, bate lá em cima, depois bate aqui embaixo, bate aqui em cima, bate aqui embaixo, bate aqui em cima, bate aqui embaixo, e vai afunilando o preço. Então, esse triângulo assimétrico aqui, ó, simétrico, na verdade, é, ele não tem uma direção exatamente para onde é que o preço vai romper, se ele vai romper para cima ou se ele vai romper para baixo. Então, qual é a regra para a gente poder operar esse tipo de triângulo? Esse triângulo, quando ele fizer o rompimento, a preferência é que você rompa. Eu estou aqui com o volume financeiro aqui em cima e com os indicadores Fênix, né, abaixo. Claro que os meus indicadores eles ajudam muito melhor a você visualizar a leitura do rompimento através do volume. Mas com o volume financeiro, você também consegue visualizar isso. Então a ideia é que quando ele vá afunilando aqui, ó, quando ele chegar nas regiões de topo e nas regiões de fundo, você vai verificando a intensidade que o volume financeiro vai chegando. E quando ele romper, para qual lado ele romper, você veja se ele rompeu com volume. Se ele rompeu com pouco volume financeiro, você pode esperar o quê? Ele tentar voltar no pullback sem força e assim você realizar a compra. Porque pode ser que ele faça um falso rompimento e rompa para o outro lado. Então a ideia é sempre estar olhando o volume, ver como é que o volume está se comportando nas regiões de topos e fundos antes de romper e depois que ele romper, ver se ele rompe com volume para você poder pegar a operação. Se ele não rompeu com volume, ver se ele volta a testar o pullback sem força para fazer uma operação. Beleza? Nós temos também outros dois tipos de volume, dois tipos de triângulo que são mais usuais, que são o triângulo ascendente e o triângulo descendente. Por exemplo, eu tenho até aqui de cara, ó, o triângulo descendente, que o preço ele vai fazendo, ó, topos mais baixos do que os topos anteriores e vai formando uma regiãozinha de suporte. Aqui, ó, topos mais baixos do que os topos anteriores e uma região de suporte. Isso aqui é um triângulo é, descendente. Então, geralmente, quando acontece esse tipo de padrão, geralmente ele tende a romper para baixo, rompendo o suporte, porque veja que ele vai perdendo topo, né? Ele não vai fazendo novas máximas. E a mesma regra serve para esse esse padrãozinho aqui. Quando você visualizar, olhe como é que os preços estão se comportando ao formar os novos topos, topos mais baixos, e olhe como o preço está se formando quando ele vai chegando aqui na região de suporte. Por exemplo, você consegue ver, ó, através do volume financeiro, que ele está chegando nas regiões de suporte com pouca intensidade, com pouco fluxo. Ele vinha perdendo força. Então, veja que quando acontece o rompimento, ó, ele tem muito volume financeiro. A mesma coisa fica nítida no nosso indicador de volume, ó. O volume comprador era esse, no primeiro nesse topo. Nesse segundo topo aqui, ainda dentro do triângulo, já é muito menor. Depois você consegue ver aqui que tem candles de compra, ó, lá no nosso indicador de volume, sem volume nenhum de queda. Além do nosso oscilador estar mostrando totalmente tendência de queda, né? Então, quando ele rompe, olha só o rompimento, tem muito volume no meu indicador de volume. Mas isso também consegue, dá para visualizar através do volume financeiro, ó. No meu indicador, eu acho que fica muito mais claro, mas você consegue visualizar que também que tem muito volume financeiro, muito volume no rompimento. Então, a ideia é fazer a operação. Quem é mais conservador e não quer operar no rompimento, olha só, aparece candles de compra
depois que rompe, não voltam a testar a região, ó, a testar o suporte. Eles chegam até próximo, ó, tentando subir. Veja que não necessariamente um pullback ele precisa tocar na região. Ele chega aqui só subir dois candlezinhos, você consegue ver nitidamente no volume financeiro que não tem força, ó, nos dois momentos. E quando cai, tem volume vendedor maior, dando para realizar a venda nesse pullbackzinho, que ele está fazendo até na nossa média de exaustão. E dentro do nosso volume, mais claro ainda, ó, correções com pouquíssimo volume e quando entra volume é na venda, nos candles vendedores, possibilitando você entrar numa operação vendida assim, muito top. Até eu esqueci de falar, mas quais seriam os alvos dessas operações desse tipo, né? Eu posso utilizar a ferramenta de Fibonacci, ó, por exemplo, aqui no dentro do meu método, eu posso utilizar dessa maneira, ó, topo e fundo do início do movimento do triângulo. E olha só, tenho vários alvos projetados, ó. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. E olha, buscando meu último alvo lá embaixo. Mas isso aqui é para quem faz parte do método Fênix, né? Mas quem não tem esse método, você pode fazer o quê, ó? Fazer 100% do movimento. Já que esse movimento aqui estava até aqui, 100% do movimento, ó. Olha aqui o alvo. Aqui seria o primeiro alvo. Então, projetar esse mesmo tamanho de movimento para baixo. Ah, puxei para cá, ó. Próximo alvo. E você ir fazendo essas projeções até chegar lá no último alvo que o preço já tivesse sem força, já tivesse sem volume. Beleza? Mas a ideia é sempre, no mínimo, esse tamanho aqui, ó. Uma ou duas vezes, ó. Buscou um, buscou dois. Primeiro alvo. Se continuar caindo, você vai projetando os próximos alvos a partir do tamanho da máxima, da mínima, do topo e fundo do triângulo, né? E só para finalizar essa nossa partezinha de triângulos, nós temos também o triângulo ascendente, né? O triângulo ascendente, ele vai fazendo fundos mais alto do que os fundos anteriores, ó. Só que fazendo o quê? Resistência. E a probabilidade muito grande de fazer o quê? Romper para cima. Beleza? Veja que ele vai ganhando força, ó, que ele vai fazendo fundos mais altos. Então, o que vai permitir você fazer uma operação na compra no rompimento desse triângulo é se ele romper com muito volume de compra. Se ele não romper com muito volume de compra, pode ser que ele só faça isso aqui, ó, subir, fazer um falso rompimento dessa região de resistência e acabar descendo. Então, muita atenção no volume financeiro. Se ele é com muito volume ou até um volume muito elevado, muito grande, pode ser que isso aqui seja falso rompimento através de uma exaustão. Então, muita atenção nisso. Não é só porque teve muito volume que você vai fazer a operação. Se o volume é um volume grande, maior do que os anteriores, massa, vai romper e vai continuar o rompimento. Se ele é um volume muito grande, muito abrupto, por exemplo, olha o tamanho desse volume aqui, ó. Olha o tamanho dos anteriores, olha o tamanho desse. Isso aqui é um volume de exaustão, porque ele é muito maior do que os anteriores. Isso aqui eu estou mostrando no volume financeiro, né? Funciona da mesma maneira para o nosso indicador. Mas veja só, olha o que aconteceu depois de acontecer esse pico de volume aqui, esse volume muito abrupto, ó. Olha o que o preço fez, reverteu o movimento. Então, atenção, não é porque entra um volume grande que você vai achar que o preço vai continuar o movimento, pode ser exaustão. Ele tem que, para romper e você fazer uma operação, ele tem que ser grande, tem que ser maior do que os da compra. No caso, se você estiver entrando nesse tipo de triângulo, né? Nesse tipo de triângulo, para você comprar, que esse tipo de triângulo ele vem fazendo fundos mais altos, a ideia é você fazer o quê? Uma compra. E essa compra com o objetivo que no mínimo, o tamanho do fundo até o topo desse triângulo. E projetando os alvos para cima se o preço continuar ganhando força. Mas que ele rompa com o volume.
um volume que seja maior do que o de candle de venda. Ele não seja um volume muito gigante, que nem aconteceu aqui, senão pode ser exaustão só para fazer a galera ser estopada. Então, galera, muita atenção nisso. O meu indicador aqui do Fênix, ele mostra muito claramente isso. Quando acontecem esses picos de volume, eu consigo visualizar mais claramente do que no indicador de volume financeiro. Então, galera, essa aí é a dica. Veja que o volume financeiro dá para a gente operar, dá para ter gatilho de triângulo através dele, mas tenha muito cuidado para não pegar essas exaustões, né? Quando acontece esses picos muito grandes, ó, muito provavelmente o preço reverte. Então, tem que só apenas distinguir esse tipo de movimento. E se ele romper com pouca força, espera voltar no pullback. Se ele voltar no pullback sem volume, aí é que você faz a compra. Tranquilo? Então, essa era a dica de hoje para você operar triângulos, triângulo simétricos, triângulo descendente e triângulo ascendente. E a dicasinha aí top, só para você poder operar triângulo, figura gráfica, analisando o volume financeiro. E se você quer operar com muito mais clareza, com fluxo, analisando além do volume financeiro, que você pode utilizar também, mais o volume Fênix, que deixa muito claramente essas diminuições de fluxo, ó, olha como fica claro em uma região de fundo. Olha no meu volume financeiro, não fica tão claro, mas olha no nosso volume Fênix. Sem força de venda, você conseguiria efetuar uma compra. Então, galera, é desse jeito aqui que a gente consegue operar com a metodologia de price action, de análise gráfica, com os indicadores Fênix. Essa é a dica. Se você tem interesse no operacional Fênix para operar qualquer que seja estratégia, para que ele confirme suas estratégias, só chamar no WhatsApp ou no Telegram, que tem preço promocional, além de mentoria para ensinar toda a nossa leitura. Beleza? É isso aí, vídeo de hoje, triângulos no mercado financeiro. Valeu!